Bom, nosso tema hoje é zumbido no ouvido, que é um sintoma que é muito comum na população em geral e que infelizmente está ficando cada vez mais comum porque a principal causa de zumbido é perda de audição. E já já a gente vai falar por que isso é tão importante. Então, o que é zumbido? Zumbido é quando você ouve um som que na verdade não está sendo produzido. Então, se você tiver um aparelho de som, uma televisão, algo que produza som, esse som chega até o ouvido e você ouve, o seu cérebro entende isso como som. Quem tem zumbido ouve algo que não está sendo produzido por nenhuma fonte sonora. Muitas vezes ele pode ser chamado de alucinação auditiva, mas não tem nenhuma relação com as doenças psiquiátricas, né? Então, o exemplo mais comum de zumbido é o famoso zumbido pós-balada. Você vai para um lugar muito barulhento, um show, um casamento, e aí quando você chega em casa, num lugar mais silencioso, você percebe que tem algum som, algum barulho estranho e que geralmente depois de 12, 24 horas some. Quando isso fica mais do que 24 horas, então significa que tem alguma coisa errada. Você exagerou, você abusou do barulho e provavelmente teve uma lesão por conta dessa exposição. Já falamos que a principal causa de zumbido é a perda de audição e o que a gente vê principalmente nos atendimentos no hospital é que cada dia que passa a gente atende as pessoas mais jovens com queixas auditivas. Então, crianças, adolescentes, por conta da exposição ao barulho, ficar em lugar muito barulhento, usar os fones de ouvido em intensidades muito altas, fazem com que as células do ouvido sejam prejudicadas e você pode perder a audição por conta disso também. E dos primeiros sintomas é justamente o zumbido. Eu gosto de comparar um pouco, para poder entender, o zumbido com exposição ao sol, por exemplo. Você vai para o sol, se você ficar muito tempo, você vai ficar com a pele vermelha, dolorido. O som é a mesma coisa, né? Se você ficar num lugar que é muito barulhento, você vai ter o zumbido depois. Voltando para o sol, se depois da exposição ao sol, você, além de ficar um pouco dolorido, levantar bolhas, ter alguns outros problemas, a dor foi muito importante, significa que você abusou do sol. E se o zumbido ficar mais do que 24 horas, é a mesma coisa. Você ficou num lugar muito barulhento por um tempo muito prolongado e provavelmente as células do ouvido sofreram alguma coisa também. Da mesma forma, não significa que a gente não possa frequentar as festas, baladas, o carnaval. Muito pelo contrário, você deve se divertir, mas ter a consciência de que aquele barulho em excesso pode ser prejudicial, da mesma forma que o sol. Outras causas de zumbido, além da perda de audição, acabam passando por doenças metabólicas. Então, quem tem colesterol aumentado, diabetes, pressão alta, doenças da tireoide, as mulheres que têm disfunções hormonais, são pessoas que são mais candidatas a ter zumbido também. E além disso, e felizmente bem menos frequente, a gente tem as doenças do sistema nervoso central, as doenças do cérebro, como tumores e doenças mais graves, que são muito pouco frequentes quando a gente compara no universo de pacientes com queixa de zumbido, tá certo? Então, o primeiro sinal de alerta que a gente deve dar para as pessoas é isso. Teve o zumbido, foi para um lugar barulhento e começou a ter zumbido que ficou mais do que 24 horas, é melhor você procurar um serviço médico para ser avaliado. Existem pessoas que começam a perceber zumbido depois de um tempo e acham que aquilo é normal, que tem alguma coisa ligada. Eu achei que tinha uma máquina ligada, um refrigerador, né? Essas pessoas precisam ficar mais atentas e procurarem também assistência médica mais precocemente,
porque como todas as coisas na nossa saúde, quanto mais precoce a gente identificar as causas e tratar, melhor o prognóstico, melhor a chance de a gente conseguir ajudar os pacientes também. Outro sintoma que não necessariamente está relacionado com o zumbido, mas que pode estar junto com o zumbido, são as tonturas. Então todo mundo já ouviu falar de labirintite, que é a sensação de náusea, né? Passar meio mal, de ter um pouquinho de tontura, ter a sensação de flutuação. São sintomas das chamadas labirintites e que têm a sua origem na orelha interna, que é uma parte da nossa orelha que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Por isso que esses dois sintomas podem andar juntos também. Então, se você tem queixas de audição, dificuldade para ouvir, o zumbido e, ocasionalmente, queixa de tontura ou alguma alteração do equilíbrio, procure assistência médica o mais precoce possível para poder ser avaliado. Fatores de risco. Existem algumas substâncias que afetam o funcionamento da orelha e, com isso, podem ser causas de zumbido e tontura também. Então, o mais comum e o mais frequente na nossa clínica é o abuso de café. O café, ele tem uma substância, que é a cafeína, que é um estimulante do sistema nervoso central. Então, tem gente que abusa do café e essa pode ser uma das causas de zumbido e tontura também. Quantos cafés que eu posso tomar por dia? 3 até 4 cafezinhos por dia a gente considera como ainda dentro do normal, né? Desde que você não tome muito próximo do horário de dormir. Em segundo lugar, chá preto e chá mate, os chás escuros, porque eles também têm substâncias que são estimulantes do sistema nervoso central. E chá de camomila, erva cidreira, não tem problema nenhum. Os chás escuros é que tem essa característica. O chocolate é a mesma coisa, que além da substância que estimula o sistema nervoso central, também ele pode ser rico em gordura e açúcar. Os refrigerantes, inclusive os diet, porque tem uma quantidade muito grande de sal. Os doces de modo geral, né, que a gente não deve utilizar em excesso, porque o açúcar em excesso afeta o funcionamento da orelha interna e causa zumbido e tontura. Finalmente, o último fator, aliás, os últimos fatores, que são álcool e o cigarro. Já existem pesquisas mostrando que quem fuma tem um risco maior de desenvolver perda de audição. Como que é feito o diagnóstico do zumbido? Existem exames para isso. Como a gente falou que a principal causa é perda de audição, o principal exame é a audiometria. Então, a audiometria, você fica dentro de uma cabine e a gente mede a sua audição nas diversas frequências, na orelha direita e na orelha esquerda. E com isso a gente consegue fazer o diagnóstico das perdas auditivas que podem ser causas do zumbido. Como as doenças metabólicas também podem estar relacionadas, existe uma série de exames de sangue que são solicitados para ver se algum deles pode explicar por que o zumbido está ali. Dependendo do caso, existem outros exames mais específicos, por exemplo, para avaliar o equilíbrio nos casos das labirintites, ou então para avaliar alguma estrutura do cérebro, ou então da estrutura do nervo do ouvido, que são os exames de imagem, mas quem vai avaliar e ver se isso é necessário ou não é o seu médico. E como é que a gente faz o tratamento? Depende da causa. Se você desenvolveu uma perda de audição por causa do barulho em excesso, infelizmente essa perda de audição é irreversível. Não tem como voltar. Da mesma forma que a perda de audição relacionada à idade, a gente começa a perder a audição a partir dos 40 anos, por volta dos 40 anos, que é o envelhecimento normal do ouvido, essa perda de audição também, até hoje, não tem nenhum tratamento como medicação ou cirurgia que faça essas células voltarem a funcionar. Por outro lado, existem possibilidades de reabilitação da audição.
O mais comum são os aparelhos de audição, os aparelhos auditivos, que amplificam o som externo e estimulam as células do ouvido. Tem um grande preconceito ainda com relação ao uso de próteses auditivas, mas a qualidade do som dessas próteses, a tecnologia que melhorou bastante essa qualidade, fez com que os aparelhos ficassem menores e até mais bonitos esteticamente e mais eficientes com relação à amplificação, tá? Então procure o seu médico para ver se você é candidato a utilizar o aparelho de audição ou não. Você pode também fazer uso de medicações, né? Existem remédios para tratar zumbido, mas o que é importante deixar bem claro é que não existe nenhum remédio que é bom para todo mundo, né? Como a gente já falou que existem vários fatores, a gente vai ter que pesar cada um desses fatores para ver qual é a melhor medicação para o seu caso especificamente. Tem que ter um pouco de paciência, né? Porque vamos supor que você tem uma perda de audição porque foi para um lugar barulhento ou trabalhava num lugar muito barulhento. Não existe remédio para fazer a sua audição voltar ao normal, mas existem medicações que podem fazer com que o zumbido reduza a intensidade e deixe de incomodar tanto você, certo? Quem vai decidir isso vai ser o seu médico, vai ser o profissional com quem você vai se consultar e traçar a melhor estratégia para o seu caso especificamente. Por fim, lembre-se que não existem fórmulas mágicas que fazem todo mundo ficar bom da mesma forma, né? E também procure evitar a automedicação, porque existem remédios que podem inclusive causar zumbido, e os remédios caseiros. É muito comum as pessoas ouvirem falar, não, pinga isso no ouvido, toma aquilo, né? Isso muitas vezes pode piorar o seu quadro ou então trazer novos problemas para a sua saúde. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum desses sintomas, procure um auxílio, um serviço médico especializado, que ele sim vai poder avaliar, te examinar e determinar quais as causas do seu zumbido, qual o melhor tratamento a ser prescrito para você e como aquilo que resposta você pode esperar a partir dessas condutas todas.